Olá, esse é um vídeo respondendo os comentários que eu deixei em um vídeo passado. Então, bora lá. Pode ser que seu comentário esteja aqui, ou não. Eu não garanto nada, mas bora pro vídeo. Vamos lá, primeiro comentário. Você já pensou em fazer outra coisa além de mapping quando começou o canal? Olha só, quando eu iniciei o canal lá bem atrás, lá em meados de 2020, você podia ainda entrar no meu canal e ver esses dois vídeos bem aqui. São vídeos de animação teste que eu tinha feito no Flipa Clip. E bem, no início de tudo eu tava pensando em postar animações aqui, principalmente só esse tipo de animação, porque meu sonho era ter minha própria empresa de animações e começar a crescer no mercado, ter meus próprios personagens, virar o próximo Walt Disney. Mas com o tempo eu comecei a ver alguns vídeos do Drawmask, principalmente, que mostravam que vida de animador não é nada fácil. Então eu acabei abandonando isso, e daí, quando eu conheci as Country Balls, a minha vida mudou por completo. Mas bem, sim, eu tenho alguns personagens até hoje e quem sabe no futuro eu faço alguma coisa com eles. Mas bem, próxima pergunta. Você gostar do apartheid? Bem, não, eu não gosto. Acho que foi extremamente desnecessário. E também eu não sou racista, então não gostei disso. Para quem não sabe, o apartheid foi uma medida bem segregacionista tomada na colônia da África do Sul, que, bem, separava lugares de brancos e lugares de negros. Ou seja, brancos iam para um lugar, negros iam para o outro. Ok, próxima. Quando você vai criar um Discord? Bem, eu não sei dizer ao certo, mas provavelmente não vai demorar muito. Talvez ainda esse ano. Bem, algum dia. Próximo. Onde você mora? Ah, eu sou de Sinop, MT. Meu Deus do céu, meu amigo JP, você separou uma bomba de perguntas. Ok, vamos lá, respondendo uma de cada vez. Bora. Você é capitalista ou comunista? Bem, veja bem, muito bem, olha só. Meu querido amigo, eu digo que tanto o comunismo como o capitalismo apresentam falhas de sistema. E também, assim, os dois apresentam grandes pontos bons. Porém, eu não me classifico nem como capitalista, nem como um comunista. Eu viveria em um sistema capitalista? Vivo. Eu viveria num sistema comunista? Também. Daria um jeito nos dois de tentar ter uma vida boa. Mas só que eu prefiro manter a neutralidade. E digo que os dois são ruins de várias formas. E numa próxima pergunta sua que eu já vi aqui, eu vou explicar o porquê da neutralidade. Como é sua bola irritada? Ah, bem, é muito simples. Basta você fazer tipo, sabe? Quando uma ball tá irritada, os olhos dela, geralmente os dois ficam assim. No caso do Wingsock ou do Iluminatismo, você só junta os dois olhos e pronto. Vai ser só o grande olho inclinado. Por que você escolheu Wingsock como seu personagem? Ah, veja bem, estava lá eu na minha vida de pessoa normal quando me deparei com isso. Uau! O Starshine Civics. E aí eu comecei a conhecer o Pokémon Ball. Não me arrependo desse dia, foi um dos melhores dias de toda a minha vida. Então daí eu comecei a ver os vídeos dele e daí eu me deparei com isso. E daí eu pensei o seguinte: é inovador e revolucionário? É sim, extraordinário, é excepcional. É uma experiência como nenhuma outra que eu tive na vida. Yes! Então eu comecei a pesquisar sobre 1984, o Big Brother, o INSOC, a Eurásia, a Oceania, a Ásia e a adoração à morte, e o neobolchevismo e o Big Brother, Big Brother, Big Brother, Big Brother. E eu me apaixonei, acabei me apaixonando por essa ideologia. Então, diria que o INSOC é a minha ideologia favorita. Não apoio regimes totalitários, assim, dizer, eu apoio que o INSOC se torne real. Não,
Mas eu gosto da história, é uma história envolvente, digamos assim, de um certo ponto de vista, é uma história extremamente inovador e revolucionário. Qual a sua religião? Bem, agora que eu percebi, eu tô falando, olha bem, veja bem, eu tô falando isso demais. Mas, bem, veja só, antes de dizer a minha religião, eu quero pedir, por favor, que não me julguem, pessoas têm opiniões diferentes, etc. E também eu devo dizer que isso é uma escolha minha, então eu peço, por favor, que não gerem discussões nos comentários. Essa também é a pergunta de que eu ia explicar o porquê da minha neutralidade. Eu sou uma testemunha de Jeová. Sim, bem, tem muitas mentiras por aí sobre a nossa religião e etc. Por exemplo, no YouTube é muito difícil, se não impossível, encontrar algum conteúdo que seja verdadeiro sobre nós. No Google ainda mais. E o que eu posso dizer? Nós evitamos nos envolver em debates políticos e essas coisas porque acreditamos que o único governo verdadeiro e original seja a mão de Deus. E o próprio Jeová, que é assim que nós chamamos ele, porque Jeová é o nome de Deus. Então veja bem, eu mantenho minha neutralidade por minha questão religiosa. Eu acredito, sou praticante, então eu creio que na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, o praticante de uma religião é o melhor para dizer se como é que funciona naquela religião. Seja eu como testemunha de Jeová, ou seja membros da minha família com a religião católica, ou os outros membros da minha família com a religião quadrangular. Mas bem, está respondido. Próxima pergunta. Você vai responder a minha pergunta no vídeo? Sim! Para qual time você torce? Ah, veja bem, eu não entendo... Quer dizer, praticamente eu não entendo nada de futebol. Eu entendo muito pouco mesmo. E eu não entendo muito de trajetória de times e essas coisas. Nem de contagem de gols. Só sei que o Palmeiras não tem mundial e o Vasco virou meme e como isso afeta o Grêmio. Mas bem, eu devo dizer que... quando eu tô assistindo uma partida de futebol, que é extremamente raro, eu geralmente assisto porque outra pessoa tá assistindo, eu começo a torcer para um time se eu ver que ele tá ganhando. Daí, se esse time que eu tava torcendo perdeu, fazer o quê? E é assim que eu faço, sem entender nada do jogo. Mas é isso. Dependendo também, eu posso mudar no meio do jogo. Uma vez Flamengo, salve o tricolor paulista, do Palmeiras no ator da... Por que you misturar inglês with português? Porque because is very funny. Eu tenho 13 anos e esse ano faço 14. Luzmo ou Bolsominion? Ai meu Deus do céu, tô vendo que esse vídeo vai ficar mais polêmico que não sei o que. Eu não vou sair vivo daqui, tô imaginando minha lápide. Aqui Jaz em Softball. Razão da morte. Cancelado no YouTube porque não tinha Twitter. Bem, vamos responder isso aí. Ok. Eu digo que nenhum dos dois, aquilo que eu falei, neutralidade. E eu posso dividir essa análise em 3 partes. Coisas boas do Lula e do Bolsonaro, coisas ruins do Lula e do Bolsonaro, e no final desminto umas coisas que as pessoas falam sobre eles que eu vejo que é mentira, porque eu estudo bastante geopolítica e também, vamos ser sinceros, o Pokémon ajuda você a entender as coisas melhor do que a própria escola. E também estudo um pouco de sociologia. Eu posso hablar sobre esse assunto. Agora, veja bem. Coisas boas referente a presidente, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Veja bem. Na última vez que Lula governou o país, pode-se ver que realmente, com práticas da esquerda, típicas do socialismo do século XXI, ou da meia social-democracia, é visto que nós tivemos melhores atendimentos na saúde, um desempenho melhor em questões sociais,
A economia se estabilizou por um bom período de tempo, realmente. E, bem, não tem como criticar o modo cujo qual o sistema Lula regeu a cultura brasileira. Realmente teve muita influência referente à cultura, etc. Mesmo que seja uma influência por parte da esquerda. Mas, bem, vamos lá. Coisas boas do senhor Bolsonaro. O Jair Messias Bolsonaro, durante o seu regime presidencial, pode-se notar que a nossa inflação desceu consideravelmente. Também pode-se dizer que Bolsonaro teve um grande incentivo às forças militares, o que, na hora que desse merda, caso o Brasil entrasse em algum tipo de guerra, isso seria de extrema vantagem para nós. Também fortaleceu e muito as relações exteriores, principalmente com países do BRICS, mas também danificou outros, como as relações com o Reino Unido. Mas não ficaram tão deterioradas como alguns dizem que ficaram. Mas bem, agora vamos lá. Coisas ruins, porque nisso aí eu sou ótimo, dizer coisas ruins de candidato político. Coisas ruins do senhor Luiz Inácio Lula da Silva. Sim, foi confirmado que teve um caso imenso de corrupção. Também não é admissível que um homem analfabeto conduza uma nação. Veja bem. Também nós tivemos o caso sobre a senhorita Dilma Rousseff, que não passava de um fantoche. Não, até o lulista mais apaixonado tem que admitir que Dilma Rousseff não passava de um fantoche. Ok, vamos para o senhor Bolsolitro agora. Um presidente que, veja bem, ele foi um vira-casaca, porque ele já apoiou a candidatura do Lula e da Dilma no passado. E veja bem, Bolsonaro é um tiozão do churrasco. Ele vivia fazendo brincadeiras e etc., como se não se importasse com o que estivesse acontecendo. E muitos desses deslizes geraram grandes, mas imensas repercussões sobre coisas que ele falou, frases, gente dizendo que vai mito, e pessoas dizendo, o fascismo voltou. E bem, o que eu vou dizer sobre isso? Eu vou dizer uma frase que eu vi numa série da Rainha Elizabeth, que eu estou assistindo, The Crown, é muito boa, assiste lá, tem na Netflix. Que é, o povo não quer ouvir a opinião do seu chefe de Estado. Ele só quer que você sorria e acene, enquanto faz o que você decidiu fazer. Depois, as matérias vão ser mínimas, dizendo sobre o que acham que foi bom e o que acham que foi ruim. O povo não quer ouvir a sua voz. Na realidade, nem o próprio povo sabe o que quer. Eles só querem que o chefe seja um ideal. Mas nenhum ser humano é ideal. Apenas Deus é ideal. Então, essa é a falha miserável de todos os sistemas da humanidade. Ok. Agora vamos dizer o que é o Lula e o que é Bolsonaro. Vamos lá. O que é socialismo? O socialismo foi um conjunto de ideias formuladas pelo filósofo, quer dizer, se você considerar ele filósofo ou você não considera, não é uma questão importante, mas vamos dizer que ele foi um escritor, porque realmente foi, Karl Marx. Eu não vou me aprofundar nesse assunto, então vou recomendar você assistir esse vídeo do Conhecimento Expandido, porque é top, e você vai entender tintim por tintim. Mas bem, pode-se dizer que o Partido dos Trabalhadores realmente é socialista? Podemos dizer que o Partido dos Trabalhadores faz parte de um conjunto de regulamentações que compõem o socialismo do século XXI. O que é o socialismo do século XXI? O socialismo do século XXI, ou socialismo atualizado, é basicamente um conjunto de ideias socialistas, porém aplicadas de maneira mais lenta, ou seja, não é aquele socialismo com força como foi nas revoluções russa, na Revolução Cultural Chinesa e etc. Foi basicamente assim. Um socialismo do século XXI é você ainda manter uma estrutura capitalista, porém uma sociedade socialista. É bem complicadinho de entender. Eu recomendo vocês irem na Wiki Pokemon e vai ficar mais fácil.
Porém, certo, o Partido dos Trabalhadores é socialismo do século XXI. Também é socialismo democrático, o Partido dos Trabalhadores. Por que democrático? Porque o partido em si não tenta fazer uma grande revolução para assumir o poder e participa das eleições como qualquer um. Então, sim, se participa das eleições é democrático, realmente. Agora, se houve ou não houve fraude nas urnas, eu não posso afirmar nada, porque eu não li notícias sobre. Você aí, que está me assistindo, pesquise depois e depois venha aqui nos comentários e diga, pode falar. Enfim, e é isso. O que é um lulista? O lulista é uma pessoa que ela não apoia o partido, ela apoia a figura mais relacionada a ele, o Lula. Uau, mas as ideias do Lula não são as mesmas do partido? Não. Eu vou citar um caso extremo aqui, é claro que talvez não chegue a esse ponto, quer dizer, tem doido pra tudo, mas vamos lá. Por exemplo, se o Lula falar, meus companheiros, agora eu sou de direita. O petista, que é o cara que realmente está lá pelo partido e não pela figura do partido, vai falar, quê? Não, eu não vou apoiar o Lula não, vou procurar outro esquerdista para eu me firmar, outro partido, ou então eu vou continuar só fiel ao PT, mas não ao Lula. O lulista gado, ele vai falar o seguinte, aê, Lula lá, tá certo, aê. Independente. O lulista mais ortodoxo até falaria, o Lula era melhor antes. Bom, agora vamos lá. O que é Jair Messias Bolsominion? Ok. Bem, veja lá. O Bolsonaro é notável que ele criou realmente uma política própria, assim como o Lula. O bolsonarismo. Também tá lá na Pocombol Wiki, se você quiser pesquisar depois. Mas vamos lá. Podemos classificar o Brasil no regime do Bolsonaro como um regime conservador? Podemos, porque ele já se denominou conservador várias vezes, embora ele seja um tremendo de um boca suja também. Mas veja só, o Bolsonaro ele também instituiu várias séries de direitos que categorizariam como liberal. E para isso nós temos o nacional liberalismo. Aí, aplausos, enfim, nacional-liberalismo, que basicamente se tem como a ideia de o livre mercado continuar para aquela nação, porém ela não se misturar em alianças ou algo do tipo. Nós podemos dizer que foi um pouco nacional-liberalista, já que nós tivemos muito nacionalismo e várias práticas liberais na economia. Porém, nós não nos isolamos do BRICS. Então, não foi completamente nacional liberalista. Então, podemos classificá-lo como um liberalismo reacionário? Também, se você quiser pesquisar o liberalismo reacionário, tem também lá no Pocombol Wiki. E, bem, compartilhando da ideia do que foi apresentado no Pocombol, eu digo que sim. O regime do Jair Messias Bolsonaro foi um liberalismo reacionário. Bem, nós não tivemos aqueles grandes casos. O fascismo voltou, Bolso-Hitler, como muitos disseram, mas, quer dizer, não foi tão extremo assim. Comparar o nazismo de Adolf Hitler e o fascismo de Benito Mussolini com ou Lula ou Bolsonaro é suavizar ao extremo como foram desgastantes e deploráveis aquelas duas figuras históricas. Então eu acho que é extremamente de mau gosto fazer isso, seja para alfinetar, seja para não alfinetar, etc. Quer dizer, tem como chamar alguém de nazista sem ser para alfinetar? Enfim, não vamos entrar nesse assunto também. Agora, o bolsonarista. É a mesma coisa que eu falei do lulista. Um bolsonarista gado, o Bolsonaro vai falar, sou ok, eu vou me filiar ao Partido Comunista, ok? Eu sou feminista, eu sou comunista aqui, agora, ok? Um bolsominion gado ia falar, mito, mais uma vez mitando. Um bolsonarista mais ortodoxo falaria,
Ah, o Bolsonaro era bem melhor antes. E um cara que é filiado do PL... O PL é o maior partido vira-casaca do mundo. Porque ele começou dando apoio pro PT, começou dando apoio pra esquerda, depois começou dando apoio pros tucanos, e deu apoio pra direita, e daí começou a ter uma chapa própria, tipo, agora nós vamos por nós mesmos, e lá dentro tem gente da esquerda, tem gente da direita. Ah, o PL é uma bagunça. Agora vamos desmentir algumas coisas. Bem, vamos lá. Bolsonaro nazista, Bolsonaro fascista, Bolsonaro racista, Bolsonaro... não sei. Enfim, como eu falei, é suavizar e muito como foi o nazismo chamar alguém assim. Vamos ver que o Bolsonaro... Ah, ele bebeu leite e os oficiais nazistas bebiam leite para simbolizar a pureza branca. Assim... é um pouco inconveniente, digo, inconveniente não é a palavra que eu estou procurando. É um pouco diferenciado tomar um leite na hora de uma gravação pública. Mas agora assumir que o cara é racista por causa disso, ele não deu declaração nenhuma. Então eu também não posso afirmar que Bolsonaro é racista ou não. A propósito, ele pode ser o que ele quiser em off. Desde que ele não imponha isso como lei na nação, é interessante olhar por esse lado, porque, quer dizer, na minha cidade, pelo menos, eu não vi nenhum decreto falando tem que matar judeu, tem que matar negro, essas coisas. Desculpa, eu posso estar errado, se na cidade de vocês apareceu algum decreto assim, sorry. Mas, bem, agora desmentir coisas sobre Luiz Inácio Lula da Silva. Veja bem, muitos falam que se o Lula vencer, o comunismo vai invadir o Brasil. A gente vai ficar igual a Venezuela. O Lula... Não, gente, o Lula não é comunista. O Lula é socialista. Socialista, caramba! Enfim, um socialismo um pouco... como eu posso dizer? Para algumas pessoas é meio, sim, bem áspero. Mas em todo partido político tem isso. Eu digo que o Lula é um ortodoxo das ideias marxistas? Não, não é. Realmente não. Eu não consigo comparar Marx e Lula em um livro só. Mas bem, pelo menos tá fazendo o que o partido dele gosta. Ele propõe uma coisa, o partido meio que concorda, e sei lá. Os eleitores parecem que ficam felizes com isso. Mas bem, ele não é comunista, ok? O Brasil não vai virar um comunistão de imediato, tá? O Lula pode virar comunista com o tempo? Pode, pessoas mudam de ideia repentinamente. Não tão repentinamente, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Oh my God! Então vamos simplificar aqui. O Lula não é comunista, o PT não é comunista, o Bolsonaro não é nazista e é isso. Bem, é isso que eu tenho para desmentir sobre ele. São as maiores mentiras, na verdade. Vamos para a próxima pergunta. Me inspirei nesses aqui, ó. Ora só, vejam só, senhor Vanderlei Alves, que com certeza não é meu pai que está comentando. Vamos ver o que meu pai acha do meu canal. Ele gosta realmente, sim, ele apoia o meu canal. Então obrigado pela pergunta, cavalheiro, que com toda certeza do mundo não é meu pai que comentou. Próxima. Literalmente todos. O Ancapistão, o que eu posso dizer? Como eu falei, nada contra, nada a favor. Viveria bem, sim, tentaria me virar do jeito que pudesse. Mas eu não seria contra, mas também não seria a favor. Não, eu não tenho medo de nada. Sim, eu tenho 4 cachorros. Não tenho. Não tenho porque eu nunca tive grande interesse por mercado e ações financeiras. Se eu pudesse, teria. Sim, teria. Quer dizer, mal não vai fazer, né?
Sim, tô pensando em fazer um sobre a Primeira e a Segunda Guerra dos Balcãs, porque eu quero fazer em sequência, já que eu fiz a guerra franco-prussiana, e daí eu vou fazer em sequência, Primeira Guerra dos Balcãs, Segunda Guerra dos Balcãs, Primeira Guerra Mundial, Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, e aí vai pra frente. Procura um psiquiatra, você não tá legal. Atualmente, meu canal favorito é o Conhecimento Expandido. Ah, Batotai, você se refere a essa marcha aqui, né? Ah, sim. Pois é, eu acho que os japoneses arrasaram no ritmo, assim, ó, na mensagem que eles queriam passar, ó. Ficou top. Tanto é que ela é usada pela comunidade de Country Balls e Pokemon Ball para se referir ao Império Japonês e ao show estatismo. Mas agora, apoiar as ideias deles, eu não apoio, não. Últimas perguntas aqui. Não vou dizer boi em inglês ao contrário. É uma armadilha. Eu sou um homem de um jogo só. Ai, eu deixei essa pro final. Pro final mesmo, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. A gente já chegou em 20 minutos e poucos. Bem, meus cavalheiros, se preparem para a imagem de alto nível que vocês verão.